Bem, hoje nós vamos trabalhar essa temática, Era uma vez, lições bíblicas para as nossas famílias. A gente vai falar sobre família hoje, nos próximos domingos, sobre relacionamento, sobre casamento, sobre coração, sobre aquilo que Deus tem feito já no nosso meio, quer fazer, expectativas, futuro, presente, talvez passado, mas a gente aprender com a sabedoria bíblica o que a palavra de Deus nos ensina sobre o casamento. Então, gente, é o seguinte, contos de fada geralmente terminam com a famosa expressão e foram felizes para sempre. Né? Sabe, uma história que tem os seus desencontros e tem as suas dificuldades, mas no final o príncipe chega, o herói chega e tudo dá certo, né? Sabe, as letras sobem, os créditos sobem e todo mundo fica feliz com filmes românticos, com contos de fadas românticos. Isso é uma beleza, a gente fica feliz, a gente gosta de assistir esse tipo de filme. Gisele gosta mais do que eu, mas eu também acompanho, a gente assiste junto alguns, especialmente desenho com a Sofia, né? Mas sabe uma coisa que os contos de fada não nos trazem? É o seguinte, é o depois do foram felizes para sempre. Branca de Neve, por exemplo, a gente não sabe como que foi a vida dela, casada com um príncipe e 7 anões todos os dias morando com ela. O que virou aquela casa? O que aqueles anões faziam? Se eles atrapalhavam, se eles não atrapalhavam, como que eles... Não, viveram felizes para sempre, mas o dia depois do viveram felizes para sempre a gente não sabe, porque aí entra a realidade. Né? Os contos de fada nos trazem uma visão, né, muito otimista. Algumas pessoas têm uma visão muito pessimista sobre o casamento, mas a Bíblia nem nos traz uma visão otimista, mas também não nos traz uma visão pessimista, nos traz uma visão realista sobre o que é o casamento. E é com essa intenção que nós vamos conversar nas próximas semanas sobre essa visão realista do casamento. Era uma vez, nós não vamos usar personagens de contos de fada, de desenhos, mas nós vamos usar exemplos de personagens de famílias bíblicas para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus para os nossos relacionamentos e os futuros relacionamentos, se assim o Senhor permitir. E a temática da mensagem de hoje será sobre a garota que ninguém queria. Gênesis 29 é um texto um pouquinho longo, de 14 a 35, mas como é um texto narrativo, eu queria pedir para que vocês prestassem atenção na leitura, seja com a sua Bíblia aberta ou com o texto que será projetado. Não sei se você já se sentiu rejeitada ou rejeitado em algum momento da vida, seja relacionalmente por alguém, dentro de um relacionamento, ou expectativa do mesmo, ou na sua família, rejeição por pai, por irmão, por mãe. E esse texto, essa mensagem, vem nos trazer princípios sobre isso, e eu queria ler o texto com vocês e depois tentar explicar um pouco do que esse texto tem para nos ensinar. O texto, como eu disse, é de Gênesis 29, a partir do versículo 14. O texto diz o seguinte: Então Labão lhe disse: Você é sangue do meu sangue. Já fazia 1 mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: Só por ser meu parente, você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Só um parênteses, gente. Esse meigos aqui não é de bonitinho, não, né? Algumas versões trazem olhar pesado, outras versões trazem olhar triste. É uma expressão bem difícil de se traduzir, né? Alguns comentaristas falam que ela tinha problema, né, na visão, né, nos olhos, e aí, né, isso trazia uma aparência um pouco esquisita e feia para ela, mas o fato é que o autor aqui não quer dizer sobre a visão que Raquel tinha e a visão que Lia tinha, sobre se os olhos de uma era mais bonito do que os olhos de outra. Não, ele está falando aqui de beleza física. Em outras palavras, ele está dizendo que Lia não era nada atraente, Lia era uma garota muito feia e ninguém queria Lia para um relacionamento. É isso que o autor está dizendo com esse texto.
Fecha parênteses e continua. Olha só, Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Não tem por que falar do olhar de Lia, sendo que a comparação com Raquel é da sua atraência física, ok? Então essa é a comparação aqui feita pelo autor. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa a sua filha, para que ficasse a serviço dela. E quando chegou a manhã, quem estava lá? Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Versículo 30. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo. E quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, e deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. E assim deu-lhe o nome de Judá, e então parou de ter filhos. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus e pedir para que Ele fale conosco, nos abençoe e para que a palavra fique bem clara para a nossa mente e para o nosso coração. Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra e eu peço para que o teu Santo Espírito fale conosco e deixe bem clara, Pai, essa palavra, para que seja aplicada nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para a gente entender essa história, nós precisamos do contexto dela. E o contexto dela diz o seguinte, que nessa pano de fundo diz que Jacó vem de uma família cheia de graça e ao mesmo tempo cheia de sofrimento. Jacó, ele era neto de Abraão. Deus viu que no mundo havia muita miséria, havia muita dificuldade, havia muita dor, havia muito sofrimento e disse o seguinte, como consequência da queda de Gênesis 3, eu vou formar um povo e por meio deste povo eu enviarei a bênção, um Salvador, que é Jesus, que é o Messias, para salvar o mundo, para redimir o mundo e para restaurar todas as coisas. E Jacó fazia parte dessa família, Jacó fazia parte dessa aliança, Jacó, ele foi agraciado por Deus com essa promessa que Deus havia dado para o seu avô, Abraão. E essa fé passaria de família a família, uma família escolhida por Deus para abençoar todas as nações. Essa era uma graça muito grande que essa família provou e que nos estende até hoje essa graça. Mas era uma família também que tinha como pano de fundo muito sofrimento. Isaac, também filho da promessa, teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Na soberania de Deus, Deus optou por Jacó. Jacó seria a semente que daria continuidade a esta linhagem, a essa graça que Deus havia escolhido. Não Esaú. Desde o ventre materno eles já degladiavam entre si
mas o filho mais novo e não mais velho, como era de costume, seria o filho da promessa. E por vários motivos, Esaú e Jacó, Esaú vende o seu direito de primogenitura, porque Jacó enganou o seu pai. Consequentemente, enganou seu irmão. E Jacó significa isso, enganador, porque ele enganou. Ele aproveitou de uma situação. Eu não vou contar toda a história agora, você pode ler lá em Gênesis, a partir do capítulo 26 ou 27. Jacó usou de uma situação para enganar seu pai, enganou seu irmão e roubou o direito de primogenitura de seu irmão. E quando Esaú chegou, Esaú ficou furioso em saber o que tinha acontecido, porque Jacó havia se passado por Esaú. E ele ficou furioso. E por isso, Esaú jura o seu irmão de morte. E Jacó, sabendo que o seu irmão está furioso com ele, foge. Ele foge de casa. Sua mãe diz: olha, se você ficar aqui, você vai morrer. O seu irmão vai te pegar. Ele é mais forte que você. E não vai sobrar nada de você. Vá embora. Vá para tal terra onde onde nós temos familiares. Meu irmão Labão mora lá. Vai para lá, se esconde lá, se refugie lá. Porque se você ficar aqui, você vai dançar. Então Jacó, ele vê sua vida sendo arruinada. Ele rouba um direito de primogenitura achando que seria beneficiado, mas na prática o que acontece é que ele vai para um lugar que ele não conhece, longe da sua família, longe de casa, para um lugar qualquer, sem dinheiro, sem recurso, sem nada. E ele pode pensar: minha vida foi arruinada. Minha vida foi arruinada talvez por Deus, talvez por mim mesmo, talvez pela minha família. O fato é, a vida de Jacó nesse momento havia sido arruinada diante de todo o contexto que havia acontecido. Ele está indo para um lugar totalmente desamparado, bem abandonado, sem recurso, na casa de um tio que talvez ele nunca tenha visto na vida, do outro lado da crescente fértil. Mas para salvar sua vida, ele vai. Então esse é o contexto do texto que nós lemos, que conta a graça da família de Jacó, mas ao mesmo tempo o sofrimento da sua família. E aí nós temos a história que implica 3 personagens principais. Primeiro é Labão, que é o tio de Jacó, irmão de sua mãe. Ele traz Jacó como caridade para ajudá-lo, para recebê-lo. Ô sobrinho querido, vem cá que eu vou te ajudar, eu quero te receber e você vai ficar aqui comigo. Mas na verdade, Labão, tio de Jacó, ele também era um aproveitador. Da mesma maneira que Jacó foi um aproveitador, Labão também foi. Porque ele pensou o seguinte: eu tenho 2 problemas. E eu tenho nesse homem aqui, nesse Jacó, eu tenho a oportunidade de resolver 2 problemas ao mesmo tempo. Ele já estava pastoreando as ovelhas do seu tio há 1 mês, sem ganhar nada. Aí o tio pensa: opa, eu posso fazer uma proposta para ele. Continuar aqui, cuidando das minhas ovelhas. Já vi que ele é bom de serviço, já vi que ele dá conta, e ele pode me trazer muito mais renda do que eu tenho, e vou fazer uma proposta para ele. Então, esse é o primeiro problema, que ele se vê como oportunidade de aproveitar do seu sobrinho, ganhar mais dinheiro, fazer mais com as habilidades dele, em troca de uma filha feia, desprezada, que o próprio pai queria se ver livre dela. O próprio pai desprezava a sua própria filha, porque ninguém queria se casar com ela. Ninguém queria resgatá-la da casa dos pais. E aqui, Labão, um aproveitador, decide enganar Jacó. Jacó era o enganador, mas Labão era mais experiente do que ele, e aí Jacó cai no engano de Labão. Então ele vê uma oportunidade para ganhar dinheiro e se livrar da sua filha. Interessante que, sabe, no versículo 18, não está projetado aí, mas diz assim: como Jacó gostava muito de Raquel, disse, e aí ele deixou o seu ponto fraco à vista. O pai viu que ele gostava da sua filha e falou assim: opa, vou aproveitar desse ponto fraco dele. Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Presta atenção na resposta esperta de Labão. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo.
Quando Jacó pede, ele não diz, sim, vou dar para você. Ele falou assim, não, eu prefiro dar para você do que para outro. Consegue perceber a sutileza de resposta? Ele não fala que não daria, mas também não fala que daria. Ele fala que seria melhor dar para ele, a filha. Mas não foi isso que aconteceu. Então a gente vê Labão como um grande aproveitador, enganador e oportunista diante da situação. E Jacó, que é o segundo personagem, ele foi enganado. E talvez ele viu ali uma luz no fim do túnel, porque ele deve ter pensado o seguinte, finalmente, depois de muitos anos, o Senhor ele vai me abençoar. Porque até aqui a minha vida tem sido uma desgraça. Eu tive que fugir de casa, eu tive que ficar longe de casa, eu tive que sofrer esse tempo todo, ser perseguido pelo meu irmão. Quem sabe agora Deus está olhando para mim, está trazendo algo que o meu coração anseia, que é Raquel, e os meus problemas serão resolvidos. Quem sabe o Senhor vai me consolar dos meus problemas com a chegada de Raquel. Mas não foi isso que acontece. Porque quando termina os primeiros 7 anos, que aí o pai prepara uma grande festa para o casamento da sua filha, possivelmente aqui Jacó embriagado, porque imagina, ele ia para uma tenda com a sua esposa, sem reconhecê-la, sem ver quem era, ele não estava nada bem, né? Então ele passa a noite com Lia e quando ele acorda, que ele olha para o lado, ele vê assim, opa, não foi com você que eu me casei não, o que você está fazendo aqui? Ele cai em si e ele vê que o pai de Lia, que o seu sogro, havia enganado ele. E ele chega para Labão e fala assim, poxa Labão, que negócio é esse, cara? O nosso combinado não foi esse. O nosso combinado foi eu casar com Raquel e não com Lia. Você me trapaceou, você me passou a perna. E aí, Labão, para se desculpar, ele diz o seguinte, mas é o seguinte, você não deve conhecer como que as coisas giram na nossa cultura. Eu não posso casar primeiro a minha filha mais nova, eu tenho que casar a mais velha primeiro. Então você fica com a mais velha. Se você quiser Raquel, ele sabia o ponto fraco dele. Você trabalha mais 7 anos. Eu te dou Raquel. E como ele era apaixonado por Raquel, ele topa. E aí ele diz que depois do tempo de núpcias, ele preferia Raquel e ele se deita também com Raquel. E aí entra Lia, que endurece seu coração porque havia sido desprezada pelo seu próprio pai e pelo seu próprio marido. Imagine, uma mulher solteira por muito tempo, porque ninguém queria casar com ela, ninguém queria se relacionar com ela, lidar com o fato de ser desprezada, está fora do padrão, seu pai a vendo como um problema, ela casada com um homem que não a amava e mais, que amava a sua irmã na mesma casa. Olha que situação que essa mulher está vivendo. Será que na nossa sociedade é diferente? Sobre o desprezo, sobre a estética, sobre essa expectativa no coração de que quando Deus me der essa pessoa, eu estarei satisfeito. Por muito tempo tenho sido desprezado e parece que nada dá certo e há algo no meu coração que precisa disso. E enquanto eu não conseguir esse relacionamento, essa pessoa, eu estou com o meu coração endurecido. E ela tinha esperança de ser vista e de ser amada. E aí vem a maternidade. Eu não sei se vocês perceberam, mas o texto que nós lemos diz que o Senhor fez dela fértil porque Raquel era estéril. Não, sabe? Isso, tá certo. Raquel era estéril e o Senhor fez dela uma mulher extremamente fértil porque ela era desprezada. E sabe o que aconteceu? Na tentativa de ser vista, na tentativa de ser valorizada, na tentativa de ser amada, ela começou a ter filhos. E o texto, ele é muito claro sobre isso. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rúben. Pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Porque eu terei este filho, quem sabe o meu marido vai me amar porque o meu filho está nascendo? Quem sabe o meu marido vai me ver? Quem sabe ele vai amar menos Raquel, que é estéril, e vai passar a saber me amar?
O que Lia está fazendo é o seguinte: ela está condicionando a felicidade dela, a satisfação dela e a plenitude do seu coração na maternidade e no seu relacionamento com Jacó. Ela tenta um filho, não dá certo. E ela engravida de novo, porque o Senhor ouviu que eu sou desprezada, deu-me também este, chamado Simeão. E de novo engravidou. Agora finalmente meu marido se apegará a mim. Percebe que a expectativa dela era de ser vista e ser valorizada, porque toda a sua vida ela havia sido desprezada e deixada de lado. Ninguém a queria. Seu pai, os vizinhos, as paquerinhas da escola, ninguém queria saber dela. Era totalmente desprezada. E a pessoa desprezada começou a ver, na situação que ela estava vivendo, de maternidade, uma possibilidade de chamar a atenção do seu marido e de voltar a ser valorizado. Você já foi desvalorizado, desvalorizada, abusado, abusada? E quando eu digo isso, não fisicamente, mas emocionalmente, por alguém? Ter sido deixado de lado, não ter sido valorizado como deveria, seja por um pai, seja por uma mãe, seja pelo marido, seja pela esposa, seja por um namorado, por uma namorada, por algum amigo, por alguma amiga, porque a vida é cheia de desapontamentos. E aí nós colocamos as nossas expectativas, nós apostamos muitas fichas nessas situações, seja no casamento, seja num namoro, seja num filho, na maternidade, e a gente pensa assim: quando eu conseguir isso, como Jacó fez, quando eu conseguir casar com Raquel, eu serei feliz, estarei satisfeito. E sabe o que acontece quando chega de manhã? Quem está do nosso lado? Lia. Sabe o que o autor está querendo dizer aqui? Tem um comentarista chamado Derek Kidner que ele fala o seguinte: nas coisas que nós colocarmos as nossas esperanças e acharmos que isso vai poder resolver o nosso problema, sempre que a gente acordar pela manhã e olhar para o lado, a gente não vai ver Raquel, a gente sempre vai ver Lia. Porque nada pode suprir o que o nosso coração anseia e deseja. A gente acha que a Raquel é que vai suprir. A gente acha que aquele relacionamento que vai suprir, que aquela pessoa que vai suprir, que aquele garoto, que aquela garota, que aquele filho é que vai suprir. Mas quando a gente ganha o filho, quando a gente ganha o relacionamento, quando a gente conquista aquilo e a gente olha para o lado, a gente percebe que é Lia, a gente não está satisfeito, porque não é Raquel. Mas o que esse comentarista diz é que sempre nas nossas vidas, não importa a sua esperança onde esteja, de manhã, no dia seguinte, isso são miniaturas da nossa desilusão experimentada a partir do Éden, segundo ele. No Éden eles acharam que seriam completos, felizes, como Deus, sendo conhecedores do bem e do mal. Quando acordam pela manhã, eles veem que estão totalmente afastados de Deus e o coração está longe dele. Não importa o anseio por Raquel, porque o que nós teremos será sempre Lia. E essas coisas que nós ansiamos, essas coisas que nós desejamos, principalmente falando sobre relacionamento, elas nunca cumprem as suas promessas e nós nunca seremos satisfeitos diante deles. Anseios que nada podem fazer para nos satisfazer. Você pode casar com um ótimo marido ou com uma ótima esposa. No final, pela manhã, vai continuar sendo Lia para o seu coração e para o meu coração. Por melhor pessoa que seja, por mais gente boa, por mais cristão, por mais discípulo de Jesus que seja, por melhor que seja a pessoa aparentemente para a gente, quando a gente acordar com essa pessoa, a gente olhar para o lado, a gente vai se sentir como Jacó se sentiu com Lia, não como Raquel. Porque a esperança dele não estava no Senhor, a esperança dele estava em Raquel, que iria satisfazer os desejos do seu coração. Assim como a esperança de Lia não estava no Senhor, a esperança de Lia estava em ser valorizada, amada, respeitada pelo homem a quem ela amava. E a fertilidade na época era algo muito importante para a mulher. As mulheres estéreis eram deixadas de lado, como Agar foi deixada de lado. Então ela pensava: puxa, eu preciso ser valorizado. Quanto mais filhos eu tiver, mais valor eu terei para o meu marido. E não adiantava. Era um filho, era 2 filhos, era 3 filhos. E ela continua se sentindo a mulher desprezada, desamparada. Talvez por Deus, até mesmo pelo seu pai e pelo seu marido, que está na mesma casa que ela, amando a sua irmã. E os filhos não resolvem o seu problema.
Aí tem algo interessante. Se então, tudo que a gente anseia, quando a gente conquistar, vai ser Lia e não Raquel, se nada deste mundo pode me satisfazer, quer dizer que eu fui feito para algo que não é desse mundo. E é por isso que nós colocamos a nossa esperança em algo que vai nos dar o senso de ser amado, ter valor e ter algum significado. Porque quando eu conseguir aquele relacionamento, as minhas amigas vão me valorizar, os meus amigos vão me valorizar e eu serei valorizado e amado. Se eu me casar com essa moça maravilhosa que é a Raquel, Jacó dizendo, sabe, eu serei feliz. Mas isso não funciona. Leia, se eu tiver filhos, eu terei feliz. Eu serei amado de novo e terei valor. Mas isso também não funciona. Construir nossa vida em qualquer outra coisa não nos trará a satisfação que o nosso coração tanto almeja. Mas nós temos aqui então boas notícias, porque Deus ele trabalha, e aí são 3 pontos muito breves para a gente encerrar. Deus ele trabalha com pessoas fracas, Deus ele trabalha através de pessoas fracas, e Deus trabalha em pessoas fracas, com pessoas fracas, através delas, e trabalha nelas, com pessoas fracas, porque Deus está trabalhando na vida de cada uma delas. Deus está trabalhando na vida de Jacó, Deus está trabalhando na vida de Labão e Deus está trabalhando também na vida de Lia. Mas Deus trabalha através das pessoas fracas. Você já parou para perceber que Deus pode estar usando Labão na vida de Jacó para trazer maturidade para ele? Por que Jacó não brigou quando descobriu que teria que trabalhar mais 7 anos? Ele poderia ter brigado com ele, com o sogro. E olha, Deus pode usar pessoas como Labão nas nossas vidas para trabalhar em nós, para nos moldar, para ver Deus fazendo de nós pessoas mais amadurecidas, pessoas melhores, pessoas mais à imagem e semelhança dele. E Deus também trabalha naquelas pessoas que são fracas. E é interessante para a gente encerrar, saber o vocabulário que Lia usa quando ela ora a Deus. 2 palavras no Antigo Testamento elas se referem a Deus. Primeiro, é Elohim. Mas Elohim é o Deus genérico que todas as religiões usavam para o ser supremo. Quando queriam falar sobre esse Deus genérico, usavam a palavra Elohim. São os deuses gerais. E a segunda palavra é a palavra que Lia usa, que é a palavra Yavé. Sempre que Deus se revelou para Abraão, para Isaac e para Jacó, as sementes da aliança, prometidas da aliança, ele dá o seu nome pessoal, que é Yavé. Deus ele só dava esse nome para aqueles que participavam da história da salvação. E aqui Lia, ela ora ao Senhor usando o nome pessoal do Senhor. Lia havia tentado de tudo. A cada criança que ela tinha esperança do seu marido amá-la. Mas no fim, ela reconhece e ela ora a Yavé. Lia deve ter ouvido a promessa de salvação que Deus havia prometido para a sua família. E ela passa a crer em um Deus pessoal e não em um Deus geral. E no final, ela diz o seguinte, versículo 35. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho, disse, desta vez louvarei a Yavé. E assim deu-lhe o nome de Judá, e então parou de ter filhos. Sabe o que Lia está dizendo aqui? Ela está dizendo o seguinte, eu reconheço que eu tentei de tudo para ser amada, eu tentei de tudo para ser valorizada, e não resolveu. Eu tive vários filhos achando que meu marido ia me amar, achando que a sociedade ia me amar, que as pessoas iriam me ver com outros olhos, mas não resolveu. Então eu decidi conhecer o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó, que é o Deus pessoal, Yavé. E quando eu conheci esse Deus, eu senti que o meu coração, que a minha vida não precisava de mais nada, porque eu já estava satisfeito nele e por isso eu pude parar de ter filhos.
E por isso eu pude parar de depositar a confiança do meu coração em pessoas, em relacionamentos que nunca poderão suprir o desejo e a vontade do meu coração. Apenas Deus, o Senhor, pode suprir esse desejo. Quanto mais eu depositar as minhas expectativas e esperanças de ser feliz e ser satisfeito na minha esposa, mais eu serei infeliz e mais ela será infeliz. Porque eu colocarei um fardo sobre ela que ela não pode, não consegue carregar. Quanto mais ela depositar em mim as suas expectativas de ser feliz, mais ela será infeliz, porque ela não encontrará em mim essa satisfação que o coração dela tanto almeja, e isso será pesado para mim. Mas se nós reconhecermos que apenas Yahvé, apenas o Senhor dos Senhores, pode trazer essa satisfação, podemos entrar nos relacionamentos já satisfeitos, já felizes. E eu digo para vocês, jovens, garotos, garotas, meninos, meninas, solteiros e solteiras, nenhum garoto e nenhuma menina pode satisfazer o desejo do seu coração. Mesmo que amanhã o Senhor te abençoe com um garoto, com uma garota, quando você acordar, você vai perceber que você não tem Raquel do seu lado, você tem Lia. Porque não é capaz de resolver e solucionar o problema. Para nós casados, às vezes nós podemos ter entrado nos nossos relacionamentos sem saber disso, colocando expectativas nos nossos cônjuges, expectativas pesadas demais que eles não podem cumprir. E talvez hoje podemos viver crise no nosso coração e gerar crise no nosso relacionamento nessa tentativa de colocar expectativas altas e pesadas demais sobre os nossos cônjuges que eles não podem e eles não vão suprir. E aí toda manhã a gente vai acordar esperando ter Raquel do nosso lado e o que a gente tem é Lia. A gente pode colocar essas expectativas familiarmente falando nos nossos filhos, ansiando por ter filho. E quando o filho vier, eu serei valorizado, que bom que vai ser. E a gente vai olhar para o lado e o que a gente vai ver não é Raquel, também Lia. Aqui a gente está falando sobre família, aqui a gente está falando sobre relacionamento. A gente pode aplicar isso em qualquer área da nossa vida. E Deus escolhe Lia para ser a semente da sua geração. De Judá vem a semente de Jesus. Porque Deus ama. E é isso aqui, isso é algo muito importante para mim e para você. Porque Deus ama aquele e aquela que ninguém ama. Porque Deus ama aquele e aquela que ninguém quer. Porque quando Deus vê uma esposa que não é amada, Ele mostra que existe um noivo celestial que ama a sua esposa e ama a sua igreja. Porque Deus não é apenas um rei e nós somos seus servos. Deus não é apenas um pastor e nós somos suas ovelhas. Deus, Ele é o noivo perfeito e nós somos a sua noiva. Porque mesmo que qualquer pessoa desse mundo, em algum momento, já tenha nos desprezado, já tenha nos enganado, já tenha nos deixado de lado e trazemos marcas no coração, por isso, por ter sido desprezado, por ter sido rejeitado, e esse buraco é fundo no nosso coração, nós temos um noivo que pagou um alto preço para nos levar para casa e viver com Ele eternamente de novo. Porque Ele veio viver a vida que nós deveríamos viver, porque Ele veio morrer a morte que nós deveríamos morrer, porque Ele veio perder toda a sua beleza, como Lia não tinha beleza alguma. Na Isaías 53 diz que ele não tinha beleza alguma, pobre, desprezado e nu, para que nós fôssemos amados, valorizados e acolhidos por Ele. Nós somos Leia, mas para Jesus nós parecemos Raquel, e esse é o poder do Evangelho. Eu sou amado por Ele, você é amado por Ele, e saber disso é o que nós precisamos para saciar o maior desejo do nosso coração. A palavra de Deus diz que Ele escolhe o tolo, o fraco, para poder envergonhar o sábio. Se você está aqui procurando a Deus, você precisa entender isso, que Ele mandou o seu Filho. Se está triste porque não se casou ainda, desesperado porque não se casou ainda, não olhe para nada além de Jesus. Ele quer nos acolher, Ele quer nos amparar, Ele
olha para nós como Leia e diz que nós somos amados, que nós somos acolhidos por Ele. Como é o seu coração diante da rejeição, diante da solidão, diante das decepções da vida, diante de pessoas que talvez já te enganaram e já deixaram marcas no seu coração? Consegue imaginar as marcas que essa mulher tinha, que Lia tinha? As pessoas, nem sei por que eu estou falando Leia, não é Leia, é Lia. Muitas marcas profundas, deixada pelo pai, desprezada pelo seu marido, desprezada pela sociedade, porque ninguém queria, teve que entrar numa jogada para que o pai fosse livre dela. Mas foi a mulher escolhida para dar continuidade na família e no povo de Deus, porque o verdadeiro noivo olhou para ela e a amou. Nada pode satisfazer o meu desejo e o seu desejo do coração, nada e nem ninguém. Se temos colocado essa nossa esperança nas pessoas, em relacionamentos, nós teremos as pessoas mais infelizes do mundo. Nós vamos tentar, até o final da vida e nada vai resolver. Lia tentou ter filhos até o final e não resolveu. Quando ela enxergou Yahvé, que ela orou a Yahvé, e ela decidiu não mais buscar o reconhecimento do seu marido por meio de filhos, mas decidiu louvar o Senhor, ela parou de ter filhos, porque ela já estava satisfeita no Senhor. O que é que tem te trazido decepções? Quais são as decepções, marcas que você carrega no seu coração quanto a relacionamentos? Seja com família. Às vezes você pode ter sido desprezado pelos seus pais na sua infância por algum motivo. Pela mãe, pelo pai, por amigos. Bullying na escola, gente. Quanta criança já sofreu muito bullying cruel na infância e às vezes hoje vive algo difícil porque foi rejeitado, né? Sabe, tem muito desejo, muito anseio por ser reconhecido e por ser valorizado hoje, porque um dia foi desprezado, porque um dia foi deixado de lado, porque um dia não participou daquela turminha tão legal, tão bacana da escola, e aí ficou de lado. Quem talvez nunca foi rejeitado por um garoto que gostava na adolescência, na juventude, por uma garota que gostava e foi trocado, e foi rejeitado, e foi deixado de lado, talvez até mesmo zombado. Quem não foi enganado? Isso tudo traz marcas e gera reações de tentarmos encontrar em outras coisas, né, ou em pessoas, valor, porque um dia fomos desvalorizados. O problema é um poço sem fundo, cisterna rota. A gente vai tentar e nunca vai resolver. Até o momento que a gente reconhecer que o Senhor é Yahvé e é o único que pode satisfazer o desejo do nosso coração. Aí, quando conseguimos o relacionamento, já estaremos satisfeitos. Os filhos, o trabalho, seja o que for, já estaremos satisfeitos e felizes no Senhor. Vamos orar? Se você já sentiu que em algum dia a sua vida foi arruinada por algum motivo, por alguém, olhe para Leia. Ela ganhou sua vida de volta, sua liberdade de volta, o seu amor, o seu valor e o seu reconhecimento de volta. E só Jesus pode me dar e pode te dar aquilo que nós mais procuramos. Se é isso que você tem procurado há muito tempo, e hoje o Espírito Santo tem falado ao seu coração que você encontrou, abra o seu coração a Ele, se renda ao Senhor e permita que Ele seja o seu Yahvé, o seu resgatador, o seu noivo, a pessoa perfeita para se relacionar. Você não vai precisar buscar reconhecimento e valor em nada, em pessoa nenhuma, em conquista nenhuma, em reconhecimento nenhum. Você não vai precisar provar o seu valor para ninguém, porque o noivo já te ama, já se entregou por você e você já é uma pessoa amada e amado por Ele. Que esse amor te envolva de tal maneira que você se sinta querido e especial, livre dessa tirania do reconhecimento, do prazer e da satisfação que tanto nos aflige. Senhor Jesus, o Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece as marcas de decepções que nós carregamos na nossa história. O Senhor conhece as marcas de abandono, de engano, de dificuldades que nós carregamos, seja da nossa infância, adolescência, juventude. Só o Senhor sabe o quanto isso dói, o quanto isso machuca, Pai, os nossos corações. E mesmo que a gente não perceba, isso pode ser algo inconsciente.
nós tentamos, nas mais variadas maneiras, suprir carências, desejos, anseios que essas marcas trouxeram na nossa história. Mas como Lia, nós nunca encontraremos se não for no Senhor. Como Jacó, todas as manhãs, quando nós acordarmos, nós veremos uma Lia do nosso lado e nós teremos que trabalhar mais 7 anos em busca de uma Raquel que não vai poder suprir o desejo do nosso coração. Porque mesmo que essa Raquel seja alcançada pelo nosso coração, nós iremos acordar e Lia sempre estará ali. Porque o único que pode trazer satisfação para nós é o Senhor. Nos ajude a descobrir isso, Pai, como Lia descobriu. Porque Lia orou a Yahvé, louvou o Senhor, porque ela reconheceu que só o Senhor poderia suprir os desejos mais profundos do seu coração. Jovens solteiros aqui, Pai, que anseiam por um relacionamento, que o Senhor traga essa consciência de que relacionamentos são bênçãos de Deus, algo muito especial do Senhor, mas que eles nunca poderão suprir os desejos dos seus corações. Para nós que somos casados, nos ajude a lidar com isso, porque o nosso desejo de reconhecimento, de sermos valorizados, de sermos servidos, faz com que tragamos fardos pesados para os nossos cônjuges, como se eles pudessem satisfazer o nosso coração e eles não podem. Nos ajude a encontrar essa satisfação, esse prazer, esse deleite no Senhor. Nos traga satisfação no Senhor, Pai, para que sejamos mais livres, mais leves para viver os nossos relacionamentos, já amados por Ti, sem a necessidade de sermos amados pelo outro, porque o Senhor já nos amou, o Senhor é a noiva perfeita. Que a Tua igreja se sinta acolhida, amada, restaurada por Ti essa noite, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua graça, que o Teu perdão, que a Sua presença traga libertação essa noite para nós, porque esse é o poder do Teu Evangelho, para a glória do Teu nome. Amém.